Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aí às nossas aulas, né? Na aula passada nós estávamos trabalhando com o Django e trabalhando com o user model do Django, né? Vendo como estender a parte administrativa ali, ver como que a gente vai aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito dessa parte, que a gente pode reutilizar isso, né? Estender essa aplicação depois e fazer grandes processos aí nas nossas aplicações, né? Reutilizando essa parte tão importante do Django, que é aquela parte administrativa ali, ok? Então, na última aula, nós estamos trabalhando com a criação de um usuário. A gente criou um usuário, a gente pôde ver que é fácil criar esses usuários utilizando o shell lá. Nós criamos e salvamos esse usuário no banco, um usuário comum, e agora nós queremos testar, né? Eu falei que eu ia testar nessa aula, para verificar se esse usuário podia ou não acessar a parte administrativa, né? Acessar lá a parte administrativa do Django. Então vamos fazer esse teste. Vou mostrar aqui a tela. Essa tela aqui, abram, se vocês fecharam o projeto, abram novamente, né? E aí vão vir aqui, ó, no nosso projeto, no terminal, e vamos executar. Opa, vamos executar o nosso servidor, né? manage.py run server. Beleza. Executou. Vamos rodar aqui o servidor. Ó, ele está rodando o Django, está funcionando, né? Então vamos colocar aqui um barra admin. Beleza. Então o único usuário que nós temos salvo no nosso banco até agora é o fulano. Então fulano 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um enter. Olha só, ele está falando assim, ó. Por favor, entre com o username correto e senha, né? Entre com o usuário, username e senha correto. Para olha só, para uma conta de equipe, né? Staff, que faz parte da equipe ali, tá? Então, não adianta a gente querer, né, acessar a parte administrativa se o usuário não for da equipe, não for um staff. Então nós vamos fazer isso agora, vamos testar lá, né? Fazer isso utilizando o shell. Vamos definir que ele é da staff para a gente ver então como que funciona, né? Ele, quais os níveis que a gente tem. Esse nível aqui é de um nível de usuário comum que simplesmente não tem acesso a nada no banco, né? Ele somente se eu der permissões, se eu der possibilidade dele salvar alguma coisa no banco, como nós fizemos na aplicação do blog, né? Que nós fizemos lá. Lá na aplicação do blog, mesmo o usuário não sendo da equipe, nós demos a ele a oportunidade de comentar os nossos posts, né? Aqui no caso tem ele tem o mesmo usuário aqui, só que nós não estamos dando nenhuma permissão para ele, então ele não pode fazer nada. Ele só foi um usuário cadastrado, mas não tem permissões de fazer nada. Então vamos ver como definir que ele é um staff. Vou voltar aqui então no nosso projeto. Eu vou dar uma paradinha aqui no nosso servidor, depois a gente inicia ele novamente, e agora eu vou executar o nosso shell de novo. A gente, né, está usando o shell, pessoal. O shell é muito importante, ele é muito bom, né? É muito bom para a gente poder uh, utilizar ele, né, para ver o funcionamento de alguns métodos, utilizando funções ali, formas de verificar, de listar ali as funcionalidades de métodos. Então ele é muito bom para a gente, né, amigo, ele é nosso amigo para quando a gente quer entender um pouco mais a parte, o cerne das aplicações Django. Beleza, ó. Python Manage Page from Shell, né, abriu. Eu tenho que fazer o import, então from Django.contrib.auth, né, de autenticação, .models, import user. Eu vou importar o usuário ali, tá? Digita tudo certinho aí para que ele faça o import correto. E agora vamos buscar o fulano do banco, ó. Então vou até dar o nome de objeto de fulano mesmo. Então vai ser user.objects.get. Isso aí, vou colocar aqui agora o campo, que é o username. Vou buscar pelo username, tá? Então, ó, username igual fulano, né? Então, por esse username eu estou buscando o usuário.
Será que realmente trouxe ele? Então vamos só para confirmar, ele deve ter obviamente trazido, né? Então, beleza, ele trouxe o usuário. Inclusive a gente pode até colocar aqui, ó, ponto e-mail, né? Beleza, só para confirmar, né? Vai que coloca lá print fulano, embora que é óbvio, né, pessoal, que o print só funciona se fosse entre aspas ali, né? Como eu mandei imprimir o objeto, aí ele trouxe o método str lá do user, né? Então ele trouxe aqui o username do nosso usuário. Beleza, mas ele trouxe o objeto inteiro, ele é um objeto, tá? Então, beleza, estamos aí. Vamos definir então que fulano faz parte da equipe para ver o que é que muda na hora dele acessar lá a parte administrativa. Então, fulano.is. Opa, is staff. Olha só, is staff igual a true. True. Beleza, estou dizendo então que o fulano faz parte da equipe agora. Tá. Como eu disse, né? Eu quero ver aqui, ó, por exemplo, aqui help user.isStaff. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, então eu tenho aqui, ó, ele é um atributo, né? Está dizendo aqui que ele é um atributo da classe user. O help, pessoal, serve para uma ajuda, né? Ao atributo. Então aqui eu tô é uma ajuda, né? Para verificar funcionamento de atributos, de métodos da classe, né? Então aqui, na verdade, eu mandei ele olhar, ele olhou que é um atributo, né, da classe. Eu quero, por exemplo, verificar o help. Ixi, o help do user é bem grande, né? Eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, então mostra aqui a classe, né, que ela herda de abstract user, né? Então aí eu vou dando enter e ele vai mostrando, ó, username e password são requeridos para criar, né? Os outros campos são opcionais. Tá vendo aqui, ó, tá falando que os únicos campos obrigatórios é o usuário e senha, né? Os outros campos são opcionais. Aí vem os métodos, ó, user, abstract user, permix, mixin. Aí tem métodos definidos. Get next, previews, date. Olha, então eu vou dando enter, ele vai aparecendo aqui todos os métodos da classe. Eu vou adiantar aqui, pessoal. Inclusive, poderia ter mostrado um outro método ali que é interessante, mas infelizmente nós não estamos com muito tempo para isso. Então, ó, já até passei demais aqui. Acabou, né? Então, se eu quiser ver, né, um help, tem um help ali, como que a classe funciona, então vai funcionar, né, eu posso ver dessa forma. Eu defini lá em cima, né, que o nosso usuário, o último comando que a gente deu foi definindo que ele é um staff. Cadê isso aqui? Ó, fulano is staff igual a true, né? Nós colocamos, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos salvar, né? Então, fulano.save. Estou salvando o fulano do banco. Estou atualizando ele lá, beleza? Salvei. Então agora vamos sair daqui do shell novamente, né? Vamos sair do shell. E agora nós vamos executar o nosso run server de novo, né? Já tem ele aqui, vou apertar setinha para cima só para me executar aqui. Tá executando, eu não vou nem executar ele de novo aqui, eu vou abrir ele que já está aberto aqui. Ó, então vou só dar uma atualizada. Ele vai dar o mesmo erro. Ó, acabou que... Deixa eu sair aqui, pessoal, porque eu não queria que acontecesse isso. Não sei se vocês puderam perceber, obviamente que funcionou, né? Mas aí eu queria mostrar assim, como eu mandei atualizar e ele enviou novamente os dados, já funcionou logo de cara, tá? Então, ó, fulano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dar um enter. Ó, agora ele entrou na administração do Django. Então, o fulano agora é um staff, faz parte da equipe. Só, ó, bem-vindo, fulano, né? Visualizar o site, né? Tudo aqui certinho. Por que ele está com esses dados aqui tudo em inglês? Porque nós não configuramos lá os settings, né? Então vamos lá configurar os settings depois para que ele fique mais bonitinho isso aqui. Mas o que acontece aqui? Ó? A administração do site está falando aqui, ó, você não tem permissões para visualizar ou editar nada. Anything, né? Nada. Então, pessoal, ele faz parte da equipe, mas ele não tem permissão de fazer nada.
Se eu quiser que ele tenha permissões de fazer alguma coisa, eu tenho que dizer que ele é um superusuário ou então definir permissões para ele. Depois nós vamos ver essa questão da definição das permissões aí, mas por enquanto nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais um usuário ali. Na verdade, vamos criar um super user. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer agora para que seja interessante, né, para que vocês entendam aí melhor. Vamos criar mais um usuário. Vamos criar dessa vez o super usuário. Vamos fazer assim, ó. Python. Eu posso criar por aqui e posso criar lá por dentro do shell também, né? Nós já criamos por aqui, eu vou criar novamente por aqui só para vocês verem, né? Vocês já viram isso várias vezes, então não tem problema. Então Python manage.py create super user. Esse método aqui, na verdade, esse comando que é executado através do manage.py, que é, né, esse arquivo do Python aqui, que resume os principais comandos dele aqui, e chama o método lá do user create super user, né? Não sei se vocês viram anteriormente na aula. Eu vou dar um enter. Ó, então agora ele pede para mim o username. Eu vou dar o nome que a gente está usando sempre nas nossas aulas, indo. O endereço de e-mail aqui, pode colocar qualquer endereço, né? Vou colocar aqui. E, dá um enter. E aqui uma senha qualquer. Essa senha, pessoal, eu posso escolher qualquer senha. Não sei se ele vai aceitar uma senha. Eu vou colocar a minha senha padrão aqui, né? Que eu uso para todos, para que eu não possa esquecer. Beleza, criou, né? Ó, então ele criou o usuário, super usuário criado com sucesso. Ok. Beleza. Então agora eu vou acessar novamente aqui o nosso run server e vou mostrar para vocês que agora o super usuário ele tem acesso, é óbvio que é um acesso muito mais abrangente, né? Faindo, né? Só. Nós já vimos isso várias vezes, né? Então, ó, usuários e grupos, a gente não tem nenhum outro model, então usuários e grupos ele já adicionou aqui pra gente, né? Ó, então eu posso olhar aqui os usuários, quantos usuários eu tenho, ó, né? E o fulano aqui, né? Então, ó, ele não tem first name, não tem last name, né? E ele faz parte da equipe, só não é super usuário, né? Mas ele faz parte da equipe. Inclusive ele não pode fazer nada aqui, é só eu que posso fazer porque eu sou super usuário. Eu posso alterar aqui fulano, por exemplo, cliquei aqui sobre fulano, ele já aparece aqui pra mim, né? Os dados dele, aparece a senha aqui, né? Que o algoritmo mostra ali tudinho, né? Aí eu vou escolher aqui o first name dele, fulano, né? E o last name é de tal, né? Beleza, então ó, e-mail address, o e-mail dele daqui, certinho. Vamos só salvar ele aqui então. Olha só, pessoal, aqui a gente pode definir outras coisas ainda, né? Definir permissões. Isso aqui é super interessante, né? A gente pode, o nosso super usuário, ele pode definir permissões para esses outros usuários. Depois, aqui, claro, a gente não vai definir permissões para esse usuário para fazer nada aqui não. Né? Mas você poderia fazer, por exemplo, que ele pudesse criar grupos, né? Criar outros usuários. Você pode dar essas permissões para ele aqui, selecionando e adicionando aqui as permissões que você queira dar, beleza? Mas nós não vamos fazer isso, né? Não vamos deixar, depois nós vamos estender isso na outra parte da aplicação. Nas outras aulas aí nós vamos ver
vamos configurar melhor essa nossa aplicação e vamos então estender, fazer o processo de que ele vai poder inserir um anúncio ou alguma coisa assim, beleza? Então vamos ver isso nas próximas videoaulas aí. Por enquanto nós vamos deixar assim e vamos fazer um logout aqui. Na próxima videoaula então nós vamos ver como estender nossa aplicação, o ZerModel, para que a gente possa permitir que o usuário possa entrar na parte administrativa e cadastrar alguma coisa, por exemplo, né? Mas não vai ter acesso a outras partes, somente aquela parte de cadastro. Então você queira dar, por exemplo, a um funcionário a possibilidade dele inserir novos produtos, né? Mas não pode, sei lá, modificar outras partes do sistema, beleza? Então fiquem atentos que no próximo vídeo aula nós vamos continuar esse entendimento e agora vamos estender essa aplicação ZerModel para ver as possibilidades que nós temos, né, de utilização do ZerModel aí nas aplicações.